chegou a hora da nossa reportagem especial. Há 30 anos, objetos voadores não identificados foram perseguidos por aviões caça da Força Aérea Brasileira nas áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Você vai conhecer agora gravações inéditas desse episódio, que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Foi assim que o Fantástico deu a notícia. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Veja agora, minuto a minuto, o que aconteceu naquele 19 de maio. Às 8h30 da noite, um ponto luminoso é avistado pelo controlador de tráfego aéreo na torre do aeroporto de São José dos Campos, São Paulo. Um avião Xingu da Embraer se aproxima para pouso e o controlador pergunta ao comandante: "Você está vendo o ponto luminoso?" O Xingu confirma o avistamento, muda a rota e tenta se aproximar do OVNI. Quem estava no comando do avião era o coronel Osiris Silva, que voltava de Brasília depois de tomar posse como presidente da Petrobras. Eu vi um objeto luminoso no espaço, parecia um astro normal. Eu voei na direção dele e após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer, a perder a intensidade e o brilho. 9h14 da noite. O controle de radar de São Paulo registra sinais sem identificação. 9h20. O controle aéreo em Brasília confirma a presença de objetos voadores não identificados. 10h23. O primeiro jato F-5 decola da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Ele carrega armamento de guerra pronto para ser acionado. 10h45. O radar da base aérea de Anápolis, em Goiás, detecta sinais no radar. Um Mirage também armado decola em busca dos OVNIs. 11h15 da noite. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto luminoso e começa a perseguir o objeto voador não identificado. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. 11h17. Mais um Mirage decola da base de Anápolis para perseguir os objetos. 11h20. O caça F-5 recebe pela primeira vez um sinal no radar de bordo confirmando a presença do objeto não identificado à sua frente. 11h36. O terceiro Mirage sai da base de Anápolis, mas não consegue contato visual com os OVNIs. Naquela noite, 5 jatos da Força Aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos. Os radares do Sindacta em Brasília registraram um total de 21 sinais desconhecidos no céu do Brasil. O grande personagem dessa história foi o controlador de voo que estava na torre de São José dos Campos. O sargento Sérgio Mota da Silva, que aparece nessa foto tirada na Torre de São José poucos dias depois do incidente, foi quem deu o primeiro alerta sobre OVNIs. 30 anos depois, Sérgio, que hoje é controlador de voo civil, deu a primeira entrevista para uma TV. Ele preferiu não mostrar o rosto. Tem alguma coisa aqui no setor noreste de São José? Um farolzinho por lá? Eu estou olhando bem, o bicho está parado. Quem sobe, quem desce, vai para a esquerda e para a direita. Está paradinho lá. Estou olhando, não é estrela não, é um farol. A olho nu parecia um avião. Quando coloquei no binóculo para observar, é que eu vi que ele era extremamente cintilante, multicolorido. Tinha vermelho, azul, branco, lilás, um monte de cores, com uma certa predominância do laranja, mas ele era muito bonito. O controlador pediu ao avião Xingu para tentar avistar o objeto.
Eu expliquei a ele onde estava o objeto, pedi a ele que se ele tivesse avistamento ele me informasse. Permanece com ele à vista? Assim, nós temos a ponta à vista. Esse bem visível, poderia descrevê-lo? É uma estrela grande. Estrela grande e vermelha. Entendido, grande e bem vermelha. Controle de São Paulo será alertado. O controlador em São José dos Campos avisa ao controle São Paulo que o Xingu está perseguindo o OVNI. Positivo. Ele está perseguindo o troço. Está perseguindo o troço? Tá indo atrás. Sério, tá indo. Controle. Tá vendo? Próximo de São Paulo, já da região do radar, esse objeto simplesmente desapareceu do radar. O Xingu também perdeu contato visual com ele. O avião Xingu abandonou a perseguição e pousou em São José dos Campos. Pouco depois, o controlador da Torre de São José alertou o controle São Paulo. Outros OVNIs estavam aparecendo no céu. Estou vendo 3 agora. São 3 luzes. Mas parecem estrelas, mas o radar não pega estrelas. O que é isso? Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa? Hoje inteiro. Rapaz, eu não sei. Pra mim, hoje aqui tá parecendo uma estrela, mas só que muda de cor bonita, rapaz. Tá vermelho, amarelo, azul, branco. Tá dando um monte de coisa. Pô, tão barato isso aqui. Deve ter uns caras por aqui já pelas contas que eu tô fazendo aqui. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu tô ficando doido. Rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Só 2 pontos brancos afastados mais baixos. Estou entrando na minha lenta pista, além da cidade. Tem 2 altos aqui na minha lenta pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, no baixo agora. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom. O controlador Sérgio Mota da Silva faz uma revelação surpreendente. Ele tentou fazer contato com os OVNIs usando as luzes de balizamento da pista de pouso. Se eu aumentava o brilho do balizamento das luzes do balizamento, aliás, eles se afastavam. E se eu diminuía a intensidade das luzes do balizamento, eles se aproximavam. Pareciam responder de modo inteligente aos sinais que eu fazia com as luzes da pista de pouso e decolagem. O controlador Sérgio fala com o controle aéreo em Brasília. Fala, Brasília. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. É uma loucura isso aqui, cara. Pô, os que eu pude ver mudavam de cor o tempo todo. Vermelho, amarelo, azul, lilás, aquele festival de cores. As ocorrências terminaram já perto do nascer do dia, lá pelas 4 e pouco, 5 horas da manhã. Os últimos objetos foram vistos. Como é que tá a situação aí? Pô, rapaz, isso aqui foi um festival. E agora, como é que tá? Agora não sei o que é mais não. Rapaz, você não informa nada. Positivo. Mas você não viu nada, não sabe nada. Positivo. O Fantástico também teve acesso às gravações das conversas entre os pilotos e a defesa aérea. Um desses pilotos era o capitão Armindo de Souza Viriato. Veja agora como foi que ele perseguiu um OVNI com armamento pronto para ser usado. Eu tenho contato. Convite? Foi contato. Prossiga nesse contato, caçador. Caçador passando a rojão. Caçador passando a rojão. No código dos pilotos, isso quer dizer que o caçador, o avião caça, entrou na situação rojão. O míssil está pronto para disparar. Prossiga nesse contato. Tem Judite agora. 7. Judite significa que o alvo está no radar. Ou seja, o piloto pode atirar se for autorizado pela defesa aérea. Mas neste momento, o alvo se afasta em alta velocidade. Está aumentando. Aumentando a distância, confirma. Afirmativo. Distância está aumentando de novo, aqui. 7. Passando rápido, né? Comportamento muito estranho, ok? O capitão Viriato falou sobre a incrível velocidade dos OVNIs numa entrevista ao Fantástico. Essa aceleração, o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea, deu aproximadamente Mach 15. Isso aí daria em torno de 15 mil km por hora.
15.000 km por hora é uma velocidade muito acima dos jatos mais rápidos do mundo, que chegam no máximo a 4.000 km por hora. Um documento confidencial do Comando de Defesa Aérea de junho de 1986 concluiu: os objetos produziram ecos nos radares do sistema de defesa e também nos jatos que perseguiram os OVNIs. Houve contato visual dos pilotos. Os objetos atingiram velocidades supersônicas e mostraram capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco. E a principal conclusão do relatório: os fenômenos são sólidos e refletem inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação. Não foi possível identificar a origem dos objetos. Foram esses dois ufólogos, pesquisadores de OVNIs, que conseguiram no Arquivo Nacional em Brasília a liberação gratuita dessas gravações. O fenômeno OVNI é real, existe, e o governo sabe disso, as Forças Armadas sabem disso. Essa documentação sendo exposta para o público permite que as pessoas entendam que isso não é brincadeira. Não tem como a gente falar que seriam naves extraterrestres, né? Eram objetos voadores não identificados. Não podemos dar qual a procedência deles, qual a origem. É alguma coisa inexplicável do nosso ponto de vista tecnológico à época e mesmo ainda hoje. Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. Às 4 horas da tarde ficou noite. Foi um dia muito feio. E muita chuva, mas que temporal. Ninguém estava entendendo nada. A gente aqui, por exemplo, estava no centro, não sabia o que estava acontecendo. Que era bombeiro, carro de polícia, corre. Vamos descobrir que tinha um ET. Hoje, quando a gente vai a qualquer lugar, as pessoas perguntam se é a terra do ET. Se ETs estiveram mesmo em Varginha, ninguém tem certeza, mas as pegadas deles estão por toda a parte na cidade, 20 anos depois da suposta aparição. As irmãs Liliane e Valquíria Silva e a amiga Kátia Xavier voltam para casa no bairro Jardim Andere. Passam por um terreno baldio. Elas avistam uma criatura com os olhos grandes e avermelhados. O ser estaria encostado a uma parede. Assustadas, as jovens correm. Elas teriam avistado essa criatura com 3 protuberâncias na cabeça, braço longo, etc. e tal. A gente achou que era mentira. Aí falaram assim, vamos lá ver o local. Aí a gente foi lá, inclusive estava aquele amarelado no chão, o capim deitado e amarelado. Isso aqui virou uma torre de Babel. Era ufólogos dos países da Europa, da América. Um grupo de ufólogos começa a investigar o caso. Mais testemunhas aparecem. E nós temos um depoimento muito forte também do casal, próximo à cidade de Carmo da Cachoeira, que teria visto a nave, uma suposta nave, soltando fumaça, que caiu atrás de uma colina, e logo em seguida chegando caminhões das Forças Armadas e recolhendo tudo que estaria por ali. Outra testemunha conta ter visto o mesmo OVNI. O piloto de ultraleve Carlos de Souza, que observou, por volta das 7h30 da manhã do dia 13 de janeiro de 96, um objeto passando, soltando uma fumaça branca por cima da rodovia Fernão Dias. Ele entrou por uma estrada de terra que dava acesso à fazenda Maioline, e quando chegou nesse ponto, que era um pasto, cerca de 20 minutos depois, ele encontrou essa nave totalmente despedaçada em centenas de fragmentos metálicos. E, para surpresa dele, ele já encontrou nessa área 2 caminhões Mercedes-Benz do Exército,
um helicóptero também de transporte de tropas do próprio Exército, uma ambulância militar do Exército e de 30 a 40 militares desta mesma força que já estavam recolhendo os fragmentos desse objeto. A justificativa para a movimentação do Exército em Varginha chamou a atenção. Um oficial alegou que caminhões da Escola de Sargento das Armas, que fica na vizinha Três Corações, teria realizado o socorro de um casal de anões, durante o temporal, no dia da suposta aparição. Então, esse teria sido, na verdade, o motivo pelo qual houve toda aquela confusão, toda aquela movimentação, suposta movimentação de tropas e coisas desse tipo. Quer dizer, uma história totalmente absurda, né? Procurado para falar sobre o caso, 20 anos depois, o Exército apenas informou, por e-mail, que uma investigação foi encerrada em 1997 e que não há, em seus arquivos, documentos sobre ufologia. Em 2010, se tornou público o inquérito policial militar sobre o caso. O documento sugere que as jovens teriam visto, na verdade, um doente mental, que teria o costume de ficar agachado. Lambuzado de lama por causa da chuva, teria confundido as jovens. Tentaram, após isso, dizer que seria um mendigo que andava aí na rua, depois um outro, um bicho qualquer. Enfim, até hoje não foi dada uma explicação convincente de fato o que aconteceu aqui em Varginha naquele 20 de janeiro. As irmãs Liliane e Valquíria não quiseram gravar entrevista, mas garantiram ter visto a criatura. A amiga Kátia Xavier disse, por telefone, que a imagem da criatura ainda está nítida em sua mente. Hoje, ela costuma ler sobre o assunto, principalmente sobre abduções. A fama de Varginha aumenta à medida que mais ingredientes são acrescentados à trama. No dia 21 de abril, a senhora Terezinha Cleff, ela viu, bem no limite de uma grade, um ser exatamente descrito pelas meninas, só que esse ser avistado dentro do zoológico, ele tinha uma coisa que nenhum dos outros que foram mencionados apresentava. Ele não parecia abobado, ele vestia uma espécie de um elmo ou um capacete dourado. O ufólogo ressalta uma coincidência na ocasião. Na época que a senhora Terezinha Cleff viu esse ser dentro do próprio zoológico, né, morreram 5 animais de maneira misteriosa. Outro fato cria mais confusão na história: a morte de um PM que teria tocado na suposta criatura. Um dos aspectos mais importantes, sem dúvida nenhuma, do caso Varginha está relacionado à morte misteriosa do policial da inteligência da Polícia Militar Mineira, Marco Erixerez. Ele foi diretamente envolvido na captura de um dos seres do caso Varginha, captura essa ocorrida na noite do dia 20 de janeiro de 1996. Ele realmente teve um contato de pele direto com a criatura, quando na verdade até se atracou com ela antes de jogá-la ao carro ou à viatura da Polícia Militar, antes de levá-la para o Hospital Regional do Sul de Minas Gerais, no centro da cidade. E, para surpresa de todos, né, ele, nos dias seguintes, começou a apresentar uma série de problemas de saúde, né, que acabaram fazendo com que ele viesse a falecer, né, no dia 15 de fevereiro daquele ano, ou seja, de 1996, ou seja, menos de um mês depois do contato direto que ele tinha tido com uma dessas entidades alienígenas, de infecção generalizada. A história do ET de Varginha ainda ia repercutir muito. Em 2013, a presidente Dilma fala sobre o assunto ao visitar a cidade. Eu perguntei para ela o seguinte: presidente, Varginha é uma cidade conhecida mundialmente pela suposta aparição aqui, a captura de uma criatura extraterrestre. Isso tornou a cidade mundialmente famosa. Mas tem outro fato que também torna a cidade famosa, que seria o café. Só que os cafeicultores estavam reclamando que a produção está mais cara do que o custo da saca de café. E a senhora que poderia fazer pela classe? Carlos Otávio, primeiro eu queria te dizer que eu tenho muito respeito pelo ET de Varginha. E eu sei que aqui, quem não viu, conhece alguém que viu,
Ou tem alguém na família que viu? Se tornou viral aquilo. Se entrasse no Google, você pedia lá, Dilma respeita o ET. Eram várias páginas abrindo ali. A venda de ET, dezembro e janeiro são os meses que vendem mais, por causa das férias, né? E tem muitos turistas na cidade. O ET que tem mais saídas são os menores, que é um preço mais acessível, os R$5, e os de time. Há uma divulgação, há algumas coisas na cidade que foram construídas para lembrar e marcar, né, de uma forma efetiva a vinda do ET à Varginha. Foi construída uma nave, essa nave é uma caixa d'água, mas muito bem feita, com uma arquitetura muito próxima realmente a uma nave espacial. A partir de meados desse ano, o Memorial do ET. É uma obra também com arquitetura planetária, uma arquitetura espacial, e o objetivo do município é carrear para lá toda a documentação, todas as reportagens, tudo aquilo que tem alguma relação com o episódio do ET de Varginha. O caso Varginha, 20 anos depois, é ainda um grande mistério. Mesmo sem provas, a história resiste. Se é verdade ou não o que aconteceu, eu acho que é o que menos importa hoje. Eu acho que o importante é que a cidade viveu algo que repercutiu mundialmente e isso com certeza tinha que ser mais aproveitado pelas cidades. O ET ele caiu do céu para a cidade, a verdade é essa.